Olá, tudo bem com você? Eu considero esse aqui um vídeo muito importante, até porque eu vou fazer aqui alguns esclarecimentos com relação a tópicos polêmicos que eu tenho tratado aqui no meu canal, em textos, também em meus blogs. Você que acompanha aí meus vídeos, palestras, sabe que eu tenho tratado da questão do espetáculo paralelo, ou seja, das ideologias, das ideias, dos personagens que surgiram, despontaram lá no século XIX, juntamente com o movimento adventista, com o objetivo de lançar uma cortina de fumaça sobre essa mensagem. Tenho palestras aqui no meu canal em que eu trato demoradamente dessa questão, especialmente de três ideologias que realmente vão de encontro às três mensagens angélicas, a mensagem central que o movimento adventista deve proclamar ao mundo, surgiu lá no século XIX com essa missão especial, que são o darwinismo, obviamente uma ideologia que vai contra a concepção criacionista e automaticamente contra o sábado, que é o memorial da criação. Temos também ali no século XIX o surgimento do espiritualismo moderno, do espiritismo moderno, na mesma época, 1848, bem pertinho ali de 1844. 1844, Darwin começa a rabiscar, a esboçar seu livro Origem das Espécies, que vai ser publicado em 1859. Então, em 48, surge também o espiritismo moderno, lá em Hydelsville, Nova York. Em 48, também é publicado o Manifesto Comunista de Marx e Engels, e o marxismo, então, emerge também como uma ideologia que, à semelhança das outras, tem lá seus aspectos interessantes, mas acaba sendo uma arma usada, sim, pelo inimigo, para ofuscar a verdade de que nós somos dependentes de Deus, e essa mensagem é a mensagem central das três mensagens angélicas de Apocalipse 14, dependência, ou seja, justificação pela fé. Tanto o evolucionismo quanto o espiritualismo e o marxismo, eles pregam que o ser humano deve assumir as rédeas da sua realidade. Na verdade, o marxismo é que ensina mais isso, que o ser humano pode assumir as rédeas da sua vida, da sua realidade, e promover mudanças sociais que vão trazer um mundo melhor. O darwinismo, ele acaba ensinando que Deus ele se torna desnecessário porque a vida por si só ela evolui, ela se altera, se adapta, sobrevive a este mundo, enfim. E o espiritualismo prega algo semelhante, só que no âmbito espiritual, que o ser humano, por meio de reencarnações sucessivas, pode se aprimorar e acabar até chegando a um estágio de espírito iluminado, alguma coisa assim como Jesus na ótica deles. Então, o que une essas três ideologias é a ideia da independência de Deus. Enquanto as três mensagens angélicas ensinam basicamente que nós somos dependentes de Deus, precisamos de Deus para ter vida, precisamos de Deus para que este mundo seja recriado, não vamos salvar a Terra, nós precisamos de uma intervenção celestial. Enfim, eu convido você a assistir a essas palestras, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo alguns links, se você quiser aprofundar essas questões aqui que eu estou aqui só relembrando e pincelando de início. Quero também deixar claro que com este vídeo, cujo título é 45 metas do comunismo, eu não estou aqui defendendo coisas como a direita, como o capitalismo. Veja, o capitalismo selvagem é condenado pela Bíblia. A Bíblia tem textos ali muito claros, como em Tiago, por exemplo, a carta de Tiago, em que a exploração dos trabalhadores ela é condenada por Deus, em que o descuido para com os pobres, isso está no Antigo Testamento, no Novo também, é um pecado social gravíssimo, segundo a Bíblia. Então, é uma coisa bastante óbvia a gente dizer que o capitalismo selvagem, a exploração das pessoas, as injustiças sociais, as desigualdades, elas são, sim, alvo da condenação divina na Bíblia. É óbvio isso. Também não aceito, por exemplo, a pecha de fascista ao condenar a ideologia comunista. Pessoas que falam isso talvez nem saibam do que se trata o fascismo, Realmente é um absurdo pensar que um cristão possa ser alguma coisa como um fascista, E por aí vai. Eu quero te convidar a assistir este vídeo até o fim, para você entender realmente aonde eu quero chegar, tá bem? Quero recomendar aqui alguns livros. Eu sempre tenho indicado livros nas minhas lives. Quero te indicar a live em que o vídeo em que eu entrevisto a psicóloga Svitlana Samoilenko. Ela viveu na Ucrânia e conhece bem a realidade lá do comunismo naquele país, as mazelas que ocorreram ali, Holodomor, massacre por fome
que dizimou a vida de muitas pessoas naquele país. Quero te indicar o livro Arquipélago Gulag, de Solzhenitsyn. É um livro que mostra ali as agruras realmente do momento em que, dos anos em que a Rússia esteve sob um regime soviético comunista, né? Quero indicar esse livro aqui também, já indiquei várias vezes, em vários momentos, mas nunca é demais recomendar Ainda que Caiam os Céus, de um pastor adventista, que narra aqui, neste livro, como foi viver sob o regime comunista ateu, lá na ex-União Soviética. Se você duvida do que aconteceu por lá, pelo menos leve em conta, então, o que esse pastor aqui conta, né? E ele fala aqui do que o pai dele, que também foi pastor, viveu, prisões arbitrárias, religiosos como os adventistas eram presos sob alegações falsas de que estariam fazendo reuniões antissoviéticas, quando na verdade estavam ali apenas cultuando a Deus, se reunindo para estudar a Bíblia. Enfim, pastor Kulakov sofreu muito sob esse regime. Esse livro aqui é da CPB, Casa Publicadora Brasileira, vale muito a pena a leitura. Eu quero indicar um novo agora aqui, né, um que eu não indiquei ainda nessas lives, nesses vídeos, que é o livro da Yung Shang, Cisnes Selvagens, Três Filhas da China. Muito bom esse livro, muito interessante, uma história realmente muito bem escrita. Ela conta aqui como foi viver na China no olhar de três mulheres, a avó dela, a mãe e dela mesma. A avó viveu antes do regime comunista, a mãe viu ali a mudança, né, a revolução que houve na China e o domínio do Partido Comunista, e ela, a autora, a Jung, que depois foi estudar, foi fazer um intercâmbio na Inglaterra e continuou ficando por lá mesmo, ficou por lá mesmo, passou a viver lá. Então, com essas duas lentes, né, a lente de uma chinesa que viveu ali, conheceu a realidade do comunismo na China, e agora a lente que lhe foi concedida, né, por ter vivido na Inglaterra e conhecido uma outra realidade, ela nos brinda com esse tremendo documento aqui, esse livro, que mostra também as agruras, as injustiças, as barbaridades que foram cometidas e vêm sendo cometidas ali na China pelo regime comunista. Bem, este vídeo aqui ele é embasado basicamente neste livro aqui, que eu já indiquei também várias vezes, e eu diria assim, se você quiser começar por um livro a fim de conhecer o comunismo, né, como ele é, nos bastidores da coisa, né, leia esse livro aqui, de Cleon Skousen, Comunista Exposto. As 45 metas que eu vou apresentar aqui neste vídeo foram extraídas deste livro aqui. Esse livro traz aqui, na verdade, essas metas que foram traçadas, né, pelos comunistas. Isso é lá dos anos 60 até antes, portanto, não é invenção recente, né? E é interessante perceber como essas metas vêm sendo alcançadas ao longo da história, né? Ok? Eu vou compartilhar com você aqui o post, né, a postagem no meu blog, outra leitura, está lá o texto. E como eu não quero perder nada, eu vou ler com você o que eu escrevi aqui nesse post, tá bom? 45 metas do comunismo, quase todas cumpridas. E eu começo aqui dizendo o seguinte: publicadas pela primeira vez na 8ª edição de O Comunista Exposto, em 1961, as 45 metas do comunismo foram recolhidas de depoimentos dados ao Congresso norte-americano por vários estudiosos e dos escritos comunistas da época. A orientação geral dessas metas era atacar os fundamentos judaico-cristãos. Para os que acreditam que o marxismo cultural, entre aspas, promovido por Gramsci, é uma lenda, deixo a pergunta: por que quase todas as metas do comunismo foram cumpridas debaixo do nosso nariz e as poucas que faltam ser alcançadas estão sendo exatamente agora, neste momento? Seria coincidência? Destaco aqui algumas dessas metas para você ver com os próprios olhos. Mesmo que a expressão marxismo cultural seja questionável, talvez a melhor fosse gramscismo, negar a realidade que ela descreve é agir como aqueles que pensam que o diabo não existe, o que lhe permite atuar livremente. É como escreveu o filósofo alemão Schopenhauer: quem espera que o diabo ande pelo mundo com chifres será sempre sua presa. E então aqui eu faço uma recomendação, né? E faço de novo, que você leia esse livro, Comunista Exposto, de Skousen, e também os conteúdos que eu linkei aqui neste post. Eu vou deixar também na descrição do vídeo aqui
os links aqui, muitos materiais em que eu trato dessa ideologia, né, marxista-comunista, e repito, não é marcação cerrada contra um lado só, eu já vou explicar esse detalhe para você. O fato é que as ideias que são propagadas e disseminadas, incentivadas por essa ideologia, elas devem ser, sim, condenadas, e, como eu disse, elas vêm lá do século XIX, no mesmo momento em que nasce o Adventismo, e acabam sendo uma cortina de fumaça, um empecilho, ou, como temos chamado, né, espetáculo paralelo de Satanás. Vamos, então, a algumas metas, claro que eu não vou citar aqui todas, né, são 45, eu selecionei algumas delas para você perceber como realmente elas estão sendo levadas a cabo, né? Estão se cumprindo, já se cumpriram em nossa sociedade. A meta 17 diz assim: controlar as escolas, usá-las como meios de transmissão do socialismo e da propaganda comunista vigente, suavizar o currículo, controlar as associações de professores, impor a linha do partido nos livros didáticos. Olha, é difícil negar isso aqui, viu? Eu passei por uma universidade pública, estudei na Federal de Santa Catarina, e posso confirmar que isso aqui é um fato, não só nas escolas de ensino fundamental, mas também nas universidades públicas, não só nas públicas, né, mas de modo bastante claro ali, nesses ambientes, nesses campi. 20. Infiltrar a imprensa, controlar as resenhas literárias e as redações editoriais e ocupar os cargos diretivos. Também, como jornalista, eu posso atestar que essa é uma realidade bastante clara em nosso país, não só em nosso país, mas especialmente em nosso país, né? O que Gramsci propôs lá atrás realmente foi alcançado. Infiltrar a ideia por meio de pessoas, né, logicamente, que encampam essa ideia nas redações, e também controlar o meio educacional, né, as escolas. E, incrivelmente, isso tem acontecido, aconteceu ao longo da história. 21. Ocupar as posições-chave no rádio, na televisão e no cinema. Interessante que eu já indiquei aqui no meu blog esse filme aqui, né, da Milada Horáková. Nasceu em Praga, na capital da Tchecoslováquia, e viveu dois momentos terríveis ali no país dela. Primeiramente sob os nazistas, e ela foi presa, torturada nesse momento. Depois ela é solta, e quando os comunistas tomam conta do país, ela novamente é presa, mas agora a situação acaba sendo até pior. Não só é presa e torturada, como ela é enforcada. Era uma defensora, repito, dos direitos da mulher, inclusive. E esse filme é bem interessante para você perceber realmente como é a atuação dos comunistas nos países em que eles passaram a ser hegemônicos, né? O marido da Milada era jornalista, trabalhava numa rádio, e ele foi censurado também, foi impedido de falar, inclusive a rádio até eu acho que foi fechada. Enfim, ocupar as posições-chave no rádio, na televisão e no cinema. 24. Eliminar todas as leis sobre obscenidade, dando a elas rótulo de censura e violação da liberdade de expressão e imprensa. 25. Quebrar os padrões culturais de moralidade através da promoção da pornografia e obscenidade em livros, revistas, filmes, rádio e TV. Eu acho que nem é preciso comentar muito esse ponto aqui, porque é chover no molhado, é a nossa realidade do momento. 26. Apresentar a homossexualidade, a degenerescência e a promiscuidade como algo normal, natural e saudável. Estava lá nas metas também do comunismo. 27. Infiltrar as igrejas e substituir a religião revelada pela religião social, relativista, um evangelho diferente do revelado na palavra, afirmar que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus, que ela deve ser relida sob a ótica atual e sob uma ótica socialista, e aí surgiram, por exemplo, a missão integral entre os protestantes e a teologia da libertação entre os católicos, e vemos hoje toda a consequência dessa relativização da Bíblia, que passa a não mais ser vista como uma revelação inspirada, infalível de Deus. Descreditar a Bíblia e dar ênfase à necessidade de maturidade intelectual, a qual prescinde de uma muleta religiosa, entre aspas. 28. Eliminar a oração ou qualquer faceta da expressão religiosa nas escolas, com base na alegação de que violam o princípio da separação entre igreja e Estado. E 40. Descreditar a família como instituição, encorajar a promiscuidade e o divórcio facilitado.
E aí você pode colocar aí poliamor, ideologia de gênero e por aí vai, né? Eliminar os conceitos de pai, conceitos de mãe, de família bíblica, de relação heteromonogâmica e por aí vai. Essas coisas estão acontecendo exatamente neste momento também. E eu linkei aqui nesse post um vídeo do Hipócritas, um canal chamado Hipócritas. Achei interessante, aqui eles comentam sobre o apoio que esse youtuber Felipe Neto vem recebendo aí de autoridades, na imprensa, enfim, e entendo que isso aqui é mais uma pecinha sendo movida nesse tabuleiro. Deixo para você assistir e tirar suas conclusões. Eu coloquei abaixo do vídeo aqui uma nota, né, dizendo que só para lembrar e acordar, esses senhores de preto, em sua maioria, foram indicados por governos alinhados com a ideologia comunista e estão levando avante as metas, as 45 metas aí, né, citadas, querem acabar com os valores cristãos, que são um empecilho para seu projeto de poder. E agora estão usando justamente os influenciadores amados por esta geração ingênua. Estão desvirtuando nossos filhos, estão colocando nossos filhos contra nós. E isso é muito triste, muito revoltante, na verdade. E agora vem uma nota muito importante. Eu pedi que você assistisse até o fim justamente por isso aqui. Eu quero que você preste bem atenção no que eu vou ler com você neste momento. Antes de afirmar que sou defensor da direita ou bolsomínio, como alguns dizem por aí, coisas que eu não sou, e antes de me acusar de estar promovendo discussões políticas, o que também é um erro, pois eu nunca falei em política partidária ou algo parecido em minhas redes sociais, falo de ideologias que têm implicações religiosas e escatológicas, coisa que os bons entendedores compreendem já faz tempo. Permita-me então dizer que nunca deixei de apontar também o perigo que vem da direita, justamente em reação às pautas da esquerda. A direita conservadora é alinhada com as religiões hegemônicas, tanto protestantes quanto católica, e promoverá cada vez mais a nefasta aproximação entre igreja e Estado. E eu coloquei alguns links aqui para você conferir isso aí. Permitindo que a religião se intrometa mais e mais em assuntos políticos, chegando ao ponto de, como sabemos, apoiar uma legislação opressora conhecida como decreto dominical. Se será um governo de direita ou de esquerda que assinará a lei nos Estados Unidos, isso pouco importa. Na verdade, já tem havido até alguns alinhamentos de agendas, como eu coloquei aqui, um link para uma notícia que mostra a extrema-direita na França apoiando as causas ambientalistas. Ou seja, é aquilo que em outras palestras eu tenho chamado de laço de união universal, né? De uma grande união, de uma grande harmonia de pensamentos, que Ellen White também apresenta lá no livro dela, Grande Conflito. Quem moveu o pêndulo de lá para cá e de cá para lá, promovendo ações e reações, foi Satanás em pessoa. Os verdadeiros ingênuos são aqueles que incentivam a polarização e se alinham fanaticamente à esquerda ou à direita, ignorando o cenário maior, a realidade mais ampla do grande conflito, e os verdadeiros senhores deste mundo de pecado, como diz lá em Efésios, Paulo diz lá em Efésios 6:12, para os quais as figuras políticas e os influenciadores deste ou daquele lado são apenas marionetes. Pautas LGBT+, de combate ao racismo, feministas, etc., por mais que contenham elementos válidos provenientes de uma preocupação genuína, oriunda de problemas reais, como o preconceito e a desigualdade, ou mesmo o racismo, vêm sendo instrumentalizadas por elementos e poderes, que as veem apenas como peças úteis num projeto subversivo muito maior. E justamente por amor aos sinceros, e como dizia Lenin, idiotas úteis, me perdoe essa expressão, mas vem dele, vale a pena continuar orando e erguendo a voz, apresentando a única solução real para este mundo perdido. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a verdade que liberta e a promessa de sua breve volta a este mundo. Sabe, cristãos, especificamente adventistas, deviam saber de tudo isso, pois sabem que a primeira subversão rebelde começou no céu e se estendeu para a terra. Adventistas não deviam ser presa fácil dessa rede diabólica, mas acabam sendo. Adventistas não deviam se desviar nem para a esquerda, nem para a direita, mas olhar apenas para o alto. E sabe por quê? Muitos deles estão se perdendo pelo caminho. Leia Oséias capítulo 4, verso 6, e você vai descobrir. E eu deixo aqui no fim desse post alguns links para vídeos que eu já postei em meu canal já faz algum tempo. Esse aqui, por exemplo, à esquerda é o arco, à direita é a flecha, em que eu falo claramente do papel dessas duas
desses dois extremos, né? Como isso aí vai cumprir as profecias. Tem também esse aqui, a infiltração dos cristãos progressistas na igreja, em que eu falo sobre o progressismo teológico e não político, né? Embora muitas vezes as coisas estejam relacionadas, mas o foco desse vídeo aqui, muito interessante, é a questão do progressismo teológico e os estragos que ele tem feito na igreja. E esse terceiro vídeo aqui, revolução, com os adventistas, o inimigo é mais sutil. Eu tenho dito que, de fato, por conta de nossos estudos da Bíblia, de nossa orientação profética por meio de Ellen White, nós somos naturalmente blindados contra ideologias como o darwinismo. O fato de guardarmos o sábado já nos blinda contra isso, né? Porque o sábado é o memorial da criação. Somos blindados também com respeito à questão da imortalidade da alma, do espiritualismo, né? Porque conhecemos muito bem o que a Bíblia diz sobre esse assunto também. Mas, durante alguns anos, temos visto entrar por baixo da porta, de forma ingênua, a ideologia marxista-comunista, que, como vimos, tem lá seus problemas relacionados com o cristianismo, né? Ideias que vão de encontro à mensagem cristã bíblica. E por isso eu tenho falado sobre isso, chamado a atenção para isso, mas o objetivo não é ofender pessoas, não é criar problemas com esse ou com aquele grupo de pessoas. Pelo contrário, é apenas mostrar que nós temos que seguir, na verdade, a palavra de Deus como nossa regra de fé e prática, e que a nossa esperança não vem da esquerda, nem da direita, nem de lugar nenhum aqui na Terra. A nossa esperança vem do alto, e a nossa posição, portanto, tem que ser essa. Ok? Espero que esse vídeo tenha contribuído para esclarecer alguns pontos que nem sempre têm ficado claros por aí, e que você, ao estudar esses assuntos, né, esse tema especificamente mais a fundo, possa se posicionar e se alinhar com a única ideologia que deve nortear a nossa vida. Eu nem chamo de ideologia, né? Com a única mensagem que deve nortear a nossa vida, que é a mensagem da palavra de Deus, a mensagem cristã. Um grande abraço, que Deus o abençoe.